trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve. Olá, queridos, graça e paz. Saudamos todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a santa e a bendita paz do Senhor esteja no seu coração, na sua casa. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web, rádio e TV. Este é mais um programa Boas Novas na web, como acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Estamos aqui com mais este programa da Igreja Batista Boas Novas. Boas Novas na web. A nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É a Igreja Batista Boas Novas, no cumprimento da grande comissão, neste ano, sob o tema Fazendo uma Grande Obra. Não podemos descer. É uma alegria poder estarmos juntos, que você, de onde você estiver, possa estar nos acompanhando com as suas orações, compartilhando, dá o seu ok para que essa transmissão alcance muitas pessoas. Vamos então buscar a presença do Senhor, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, orar pela nossa nação, pelas famílias brasileiras, orar pelo povo brasileiro, orar pela Igreja do Senhor Jesus, a igreja que é a agência de Deus aqui no mundo. Vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Você, onde estiver, pode nos acompanhar com as suas orações. Aproveite rapidamente, convide aí seu irmão, seus amigos. Vamos falar com Deus. Temos motivo de gratidão a Deus pela vida dos aniversariantes. Aniversariaram nessa semana, temos o seguinte aniversariantes: Jonathan Mendes, no dia 18, Ana Júlia, no dia 23, e Giovana, no dia 24. Elas vão aniversariar no decorrer dessa semana. E também vamos agradecer a Deus pela vida de todos os aniversariantes, todos aqueles que nessa semana completaram ou vão completar mais um ano de vida. Oremos então, buscando a direção do Senhor para as nossas vidas. Querido Deus, poderoso Pai, erguemos nossas mãos aos céus em gratidão ao Senhor, em louvor e adoração, porque o Senhor é majestoso, é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Com nossas mãos erguidas, como diz o salmista, queremos agradecer ao Senhor pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz por cada um de nós. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor pelas orações respondidas, pela proteção, pela presença
bendita do Senhor em nós e entre nós. Queremos, Pai, agradecer o dom da vida, a vida de cada aniversariante desta semana, que as mais preciosas bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dos nossos queridos durante muitos anos, com toda a sorte de bênçãos, que eles tenham uma caminhada vitoriosa, refletindo sempre a imagem de Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Queremos pedir a bênção do Senhor para a nossa nação, para cada família brasileira, em todos os recantos da nossa terra, que a paz do Senhor, a presença do Senhor, seja manifestada nos casamentos, na vida das crianças, dos jovens, adolescentes, na vida dos da terceira idade. De forma especial, nós clamamos pelas crianças da nossa nação. Que o Senhor, Pai, proteja cada uma delas. Jesus Cristo declarou que das tais é o reino dos céus. E é verdade. Que a bênção do Senhor cubra a nossa nação e possa remover das famílias, das vidas do Brasil, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que não procede do Senhor. Que haja paz na nossa terra, que haja prosperidade, que nada falte a nenhum brasileiro para uma vida digna, em nome de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor venha sobre a igreja do Senhor, espalhada na nossa nação, sobre a vida dos pastores, dos líderes, de cada crente, de cada cristão, para que possamos, Pai, continuar anunciando a mensagem de paz, esperança, salvação e prosperidade para a nação. Em nome do Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nós aqui que estamos a ministrar esta transmissão, este culto. Que, ó Deus, o que vai acontecer aqui esteja sob a direção do Senhor e toque cada coração. Que haja edificação, que haja cura, libertação e salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Queremos saudar você que já está aí. Vamos ver quem já está aí. Eu posso ver na telinha. Pastor Alain, Luciele em família, grande abraço. Quem mais eu posso ver aí? Você que está por aí, dá aquele alô, para que eu possa ver você aqui na telinha. Que a paz de Deus possa estar em cada coração. Esteja você onde você estiver. Que você possa estar desfrutando da presença do Senhor. Quero convidar você a estar conosco em um dos nossos encontros, em um dos cultos da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Temos nosso templo ali na rua 8 de dezembro, número 528, em Vila Isabel. Nos reunimos sempre a partir aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, todo domingo, e à noite a partir das 19 horas. Você pode trazer sua criança, ela terá um atendimento, um espaço, uma programação toda especial. Queremos saudar você que está agora aparecendo na telinha, Regina e família, Aldilene e família, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Nesse próximo domingo é o domingo da consagração da família. Traga sua família. Este é o programa de domingo de todo cristão, estar com a família na presença de Deus. E nós temos todo o quarto domingo esse tempo especial, quando nós começamos amanhã com o Café das Famílias, depois segue-se uma programação para os adultos, jovens e adultos, quando nós ministramos um tema e refletimos sobre a família, esse dom maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Então,
programe-se para estar conosco em um de nossos encontros. Se você também tem um pedido de oração, pode encaminhar o pedido de oração para um dos nossos canais ou até mesmo aqui no chat, e nós vamos estar orando por você, porque todas as quartas-feiras nós temos um grupo de guerreiros intercessores e tem sido uma bênção. E olha, o grupo está crescendo. Quando nós ali oramos pelos pedidos que chegam até nós, temos uma agenda de oração, oramos pela nossa nação, pelas igrejas e pelas famílias. Pode encaminhar o seu pedido que estaremos orando em favor da sua causa. Queremos também, desde já agora, em primeira mão aqui, pela internet, anunciar às mulheres, essa força poderosa da nossa nação e da igreja, o Chá das Mulheres, que vai acontecer dia 13 de setembro, às 15 horas, é um sábado, e vai ter um grande encontro ali de mulheres, quando elas vão se reunir para um momento de confraternização, um momento também de reflexão sobre um tema muito relevante nesse tempo. Estará conosco a Shirlésia, a psicóloga Shirlésia, e ela vai falar sobre ansiedade, né? E você é a nossa convidada, e você que já é da nossa igreja, convide as suas amigas, e vai ser uma grande bênção. Anote aí na sua agenda, 13 de setembro, a partir das 15 horas da tarde. As inscrições, muito importante, vão ser abertas a partir do próximo domingo. Você vai poder se inscrever e também inscrever a sua convidada. Possivelmente nós vamos abrir aí um meio de inscrição também via internet. Deus é bom, Deus é maravilhoso, não é verdade? Que o vento do Espírito Santo esteja soprando aí na sua casa, na sua vida, na vida de você que está conosco, esse que eu consigo ver aqui na tela e aqueles que eu não consigo ver, que a bênção do Senhor esteja em nossas vidas, em nossos corações, a paz de Deus, sem a qual nós não podemos viver, não é verdade? Você concorda com isso? Se você concorda, diga aí amém. Dizer amém quer dizer, escreva aí no chat, amém, Deus é bom. Muito bem, vamos hoje, nós fizemos uma pausa na semana passada, por motivo de força maior, e estamos retomando então a nossa caminhada, refletindo e relembrando e aprendendo com a história de Jonas, profeta do Senhor, uma história fascinante de alguém que tentou fugir de Deus. E hoje é o 11º episódio, e o tema desse episódio é a trilha do amadurecimento espiritual. Sabe que Deus às vezes nos coloca numa trilha diferente? Não é a trilha do crescimento, não é a trilha da vitória, é a trilha do amadurecimento espiritual. Vamos ver nesse episódio de hoje, pelo menos parte desse tema, que Deus pegou o seu filho, o profeta Jonas, e colocou ele num caminho que eu chamo da trilha do amadurecimento espiritual. É a resposta de Yahvé, de Jeová, à irritação do seu filho, a irritação do profeta Jonas. E o texto é do profeta Jonas, é o livro da Bíblia que tem o nome do profeta, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 3, alguns poucos versos, e vamos então olhar um pouco para a história de Jonas e aprender um pouco para a nossa vida e para a nossa família, muito apropriada para esse tempo no qual estamos vivendo. Jonas, como você já deve saber, se você quiser saber mais um pouquinho, pode voltar nos vídeos e assistir cada capítulo da história de Jonas. Esse já é o 11º capítulo, mas vou fazer uma breve, sucinta contextualização. Jonas foi chamado por Deus para ir a uma cidade chamada Nínive.
cidade muito violenta, distante de Deus, uma cidade grande, poderosa do ponto de vista humano, mas Jonas foi chamado para ir lá e anunciar uma mensagem transformadora, mensagem de Deus, não era de Jonas. Jonas era apenas o meio, o veículo. E Jonas tinha um monte de problema em relação a Nínive, como nós já vimos no episódio anterior, e ele, em vez de ir para Nínive, o que ele fez? Ele foi para Tarse. E dizem que Tarse era um lugar eldorado. Eu imagino assim, segundo os comentaristas falam, um lugar assim de veraneio, descanso. E ele foi para lá. No meio da viagem, a embarcação que ele estava foi assodada por uma tempestade, e a tempestade foi intervenção de Deus. Então Jonas foi chegar à conclusão que o problema era Jonas. Lançaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu Jonas. E lá no fundo, como ele diz, na profundeza da terra, no fundo do mar, naquela situação totalmente estranha à vida humana, ele voltou-se para Deus e aquele peixe o vomitou na terra. E aqui Jonas então continua a história de Jonas. Jonas então ficou, depois de voltar ao caminho da obediência, estava ele ainda com rebeldia no coração. Então, a partir do verso 3 do capítulo 4, diz assim, Jonas também, vou ler a partir do verso 1 que fica melhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarse. Eu disse para você, eu sabia que o Senhor ia transformar aquela cidade. Olha a cabeça do profeta, a que ponto chegou. Cabeça não, o coração. Eu sabia que ia acontecer isso, porque eu sei que o Senhor é um Deus clemente, é um Deus misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Isso é aqui, que é um Deus compassivo. Aí o que Jonas falou? Peço-te, pois, ao Senhor, olha só, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas estava com o coração e a mente envenenados, espírito de rebeldia, de amargura. E olha que coisa maravilhosa. Deus, e disse o Senhor a Jonas, verso 4, é razoável a tua ira? Que Deus amoroso, né? Se fosse você no lugar de Deus, o que você faria? O que eu faria? Não sei o que eu faria. Mas Deus é Deus, ele falou assim, é razoável a tua ira? Aí, o que Jonas fez? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma aramada, isso é uma cabana, uma tendazinha, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Então o Senhor fez nascer uma planta, é muito rico esse texto, maravilhoso, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou aos extremos por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, um bichinho, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Vamos parar até aqui, eu li até o verso 8. Então, diante dessa atitude de Jonas, o que nós vamos ver nesse momento da vida de Jonas? Deus colocando Jonas com todo amor, mas com toda a disciplina, num caminho, numa trilha da maturidade. Esse profeta, esse nosso irmão, precisava amadurecer. E nós vemos o que aqui então? Nós vemos uma maravilhosa demonstração de amor da parte de Deus.
E ele então Deus conversa com o seu profeta, que estava com o coração endurecido, né? E Deus faz o seu profeta, o seu filho, pensar, refletir sobre os seus sentimentos. Depois de tudo que Jonas já havia passado, olha só que coisa. E Deus então pergunta: meu filho, é razoável a tua ira? Um coração endurecido. Mas nada melhor para quebrantar um coração endurecido do que o poder do amor de Deus. Não é verdade? Nós temos falado muito, e esse tempo da nossa caminhada, momento da nossa geração, demanda que falemos sobre isso, sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, que muitas vezes são brechas nas nossas vidas para nos afastar de Deus, para nos fazer rebelados diante de Deus. E Jonas, mesmo estando servindo ao Senhor, sendo ele um profeta, ele estava ali um profeta rebelado. Aqueles sentimentos ali de amargura, de ira, tomaram na vida de Jonas o lugar do sentimento que ele deveria ter, que é o sentimento de Cristo. Eu fiquei pensando assim, mas será que Jonas deixou de ser crente aqui? Não deixou de ser crente. Não deixou de filho de Deus, de ser filho de Deus, mas Deus, como um pai amoroso e justo, colocou Jonas na trilha da disciplina. E ao invés de Jonas estar refletindo ali o amor de Deus, expondo e pregando a mensagem, Jonas estava com o coração amargurado. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele falou assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque isso quer dizer o seguinte, lição para a nossa vida. Não adianta estar cantando na igreja, não adianta estar indo na igreja, não adianta estar exercendo o chamado profético, se nós não tivermos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jonas deixou de ter no seu coração o sentimento que Deus estava transmitindo para ele, de levar a mensagem de amor e de salvação a Nínive. Não adianta cantar bonito, nem pregar bonito, nem fazer a obra do Senhor de maneira bonita aos olhos humanos, se o nosso coração não estiver embevecido por o sentimento que houve em Cristo Jesus. Às vezes, o sentimento e emoções são tão conflitantes com os sentimentos do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo, são tão distantes dos propósitos de Deus, que faz com que o coração nosso seja tomado por rebeldia, por ira, por exemplo. E então nós somos chamados a ter cuidados com o nosso pensamento. Enganoso é o coração, diz a palavra de Deus, e ele pode nos levar a um distanciamento de Deus, a nutrir um espírito de rebelião e de ira. Mas é maravilhoso saber que o Senhor, ele, ao se dirigir ao nosso encontro, sempre ele age de um modo ao estabilizar a nossa vida. Jonas estava com a sua vida desequilibrada. Essa palavra é para muitos crentes que estão caminhando, mas estão com a vida desestabilizada. E Jonas estava com a vida desestabilizada, mas Deus caminha para ele para estabelecer o equilíbrio na vida dele, botar as coisas no seu devido lugar. E quando Deus faz a pergunta a ele, essa pergunta tão profunda, é razoável isso? Deus estava levando Jonas a refletir acerca do que estava no coração dele, a pensar sobre se era razoável ele estar irado e chateado
em função da mensagem de salvação ser pregada em Nínive. Nós precisamos então, queridos, entender que Deus é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de todas as nações, de todos os povos, de todas as pessoas, em todas as situações. Ele é Senhor. E Deus quer que todos se salvem, que nenhum se perca. E aprove Deus levar salvação àquela cidade de Nínive que estava afundada num pantanal de maldade. E nós temos que aprender que nós não temos nenhuma condição de contestar Deus naquilo que Ele quer. Porque Deus é soberano. Ele sempre quer o melhor para todos nós. E Deus age em sua misericórdia para nos livrar, para nos abençoar e para nos salvar. Assim, escreve o apóstolo Paulo, relembrando o que Deus disse a Moisés. Romanos 9,15. Deus disse assim: terei misericórdia de quem eu quiser. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Não importa, não devia importar para Jonas se a cidade de Nínive era dessa ou daquela maneira. Não importava ali a memória, né, que Jonas tinha daquela cidade. Não importava. O importava é que Deus é Deus. E Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. E Jonas vai aprender isso de forma amarga. Aí Deus pega o filhinho, Jonas, rebeldezinho, rebelde sem causa, e vai botando ele na trilha do amadurecimento. Jonas vai agora aprender de forma amarga. A ação divina vai na contramão do egoísmo, da rebeldia, da desobediência de Jonas. Porque Jonas sabia que Deus é misericordioso. Ele mesmo fala: eu sei que o Senhor é misericordioso, é complacente, é compassivo. Jonas sabia. Mas aquela misericórdia, presta atenção que isso é muito importante para a nossa vida. Aquela misericórdia que Jonas sabia de Deus não estava aqui, no coração de Jonas, estava só na mente. Ele falou: eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, que perdoa o pecado, compassivo. Então, naquele momento, a misericórdia de Deus estava aqui na mente de Jonas, não estava no coração de Jonas, não tinha lugar na vida de Jonas. E isso é um grande aviso para nós, que podemos estar falando de Cristo e correndo o risco de não revelar a pessoa de Cristo. Cristo não está sendo visto em nós. A imagem de Cristo não está sendo refletida em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 2, 14 e 15, olha o que ele fala. Eu gosto muito desse verso. Sempre cito aqui, meu dia a dia aqui, quando posso. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Graças, porém, a Deus em Cristo. Graça, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. A linguagem que Paulo usa, usando aqui o perfume, que onde chega, ele muda a atmosfera, né? O cheiro do ambiente, e nós somos o bom perfume de Cristo, espiritualmente falando. É o que o apóstolo Paulo está falando, é o que o Espírito Santo ditou para o apóstolo Paulo escrever.
E temos que exalar o bom perfume de Deus que está em Cristo Jesus. Porque Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Por onde passarmos. Mas nesse momento, falando figuradamente, Jonas estava usando um outro perfume. Ele abandonou o bom perfume de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus, que ele mesmo reconhece. E deixou o mau cheiro da ira, da rebelião, da rebeldia, imperar na sua vida. Essa lição é muito importante para nós hoje. Exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que possamos passar. Mas aprendemos também que uma lição que eu só vou anunciar porque eu não quero me delongar. É muito... Depois você lê o capítulo 4 de Jonas. É que nós vamos ver aqui. O texto diz que Jonas então saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma aramada, uma cabana, e repousou debaixo dela à sombra até ver o que acontecia. Esse vai ser o tema do nosso próximo encontro, porque senão fica longo a nossa conversa sobre a história de Jonas. Mas só vou despertar o seu interesse. Jonas resolveu construir um abrigo para se esconder de Deus. Ali ele resolveu se agasalhar, se acobertar com toda aquela imaturidade espiritual. Vou ficar aqui para ver o que acontece. Ah, queridos, como isso aqui é maravilhoso, essa parte para nossas vidas. Nos faz pensar, às vezes, que às vezes nós ficamos de braço cruzado, olha, quietinho para ver o que vai acontecer. Mas o nosso silêncio, a nossa quietude, a nossa cabaninha, ali está um espírito de rebelião. Eu diria até uma sementinha de iniquidade, que é o potencial para pecar. Ali escondidinho, na cabaninha que a gente faz, achando que vamos nos esconder. E ficamos ali a observar, mas o nosso silêncio é um silêncio só exterior. O coração está gritando, se rebelando contra Deus. De certa forma, eu penso que Jonas estava até torcendo para que tudo desse errado. Construindo um abrigo para se esconder de Deus. Saiu da cidade, fez uma cabaninha, assentou-se, mas Deus é Deus, né? Deus foi lá e tá gostoso aí, meu filho? Vou melhorar uma plantinha para fazer sombra para Jonas. E depois um bichinho para picar lá aquela plantinha, a plantinha secou. E depois um solzinho para Jonas. E Deus vai ensinar uma grande lição a Jonas. Mostrar para Jonas que ele precisava ser um filho de Deus para aquele tempo, para aquela situação difícil. Para você ler sobre Nínive, Nínive era uma cidade difícil, muito violenta, muito pecado. Mas Jonas precisava ser um homem maduro, um crente maduro ali. E vai colocar Jonas na trilha da maturidade. Mas no próximo capítulo nós vamos nos deliciar com essa parte da história do nosso irmão Jonas. Amém, queridos? Deus abençoe você, sua casa, a sua quinta-feira, sua família, a sua sexta-feira. Deus abençoe o seu domingo. Nós aqui vamos estar todos na casa do Senhor, no dia do Senhor. Vai ser um domingo grandioso esse domingo. Estou declarando aqui. E você não pode perder, né? É o dia que a igreja se reúne como povo de Deus. E a Bíblia diz que quando a igreja está reunida é que o Senhor caminha no meio da igreja. E prepare sua agenda, sua família, e vamos estar na casa
do Senhor no dia do Senhor. Amém, queridos? Eu encerro dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe você. Um abraço para os que chegaram depois, Claudeni, Batista e outros que já passaram aqui na minha telinha. Olha, um abraço duplo meu e da Lígia para vocês e toda a sua família. Até o nosso próximo encontro, que será domingo, a partir das 9h30, para aquele grande domingo, aquele grande momento na presença de Deus.